Pessoal, é o seguinte, prova, né, vamos pensar aqui, né, que o nosso revisional para o UEM, ele vai aglutinar sempre algumas ideias ligadas à geografia geral, geografia física, Brasil, Paraná. Sempre essa ideia, tá? Então, geralmente, assim, a gente vai tentar, não na aula de hoje, uma aula mais geral, zona e geografia física, mas sempre a gente vai trabalhar com a ideia de entender o conceito, aplicar ao Brasil e aplicar ao Paraná. Aula que vem, só Paraná. Então, características físicas, localização e tudo mais. Aula de hoje, representação do espaço, beleza? Aí a gente vai caminhando, a nossa ideia é o seguinte, é bater muito pesado no primeiro dia. Por quê? Porque ninguém aqui tem específica de geografia. Certo? Certo? Então o que acontece? Você tem que ir muito bem no primeiro dia e a prova de geografia do primeiro dia, ela é chata. Por que isso? Porque como a gente sabe que a maioria das pessoas não tem geografia na específica, o tiozinho lá da geografia, ou os tiozinhos da geografia, eles têm sangue no olho. Então eles colocam tudo quanto é conceito, os mais complicados possível, né? Lá no primeiro dia, para ele falar assim, ó, para você se lembrar de mim. Beleza? Bom, vamos lá então, né? Vamos entender o seguinte, primeira coisa, o que é essa tal da geografia, né? Geografia, pessoal, matéria de maconheiro, matéria de gente que não tem o que fazer, de gente que quando se formar vai vender miçanga na esquina da catedral, né? Então, para que serve essa porcaria dessa disciplina? Até hoje eu não sei, para mim para ganhar dinheiro, né? Para vocês entrar na universidade. Então, a geografia... Tem aqueles caras que chegam e falam assim, olha, geografia, né, geo é terra, grafia é escrita. Então, geografia é a ciência que estuda a terra. Vai se catar! Nunca fale uma bobagem dessa. Isso é geologia. Tá? Geologia estuda a terra. Geografia estuda o espaço geográfico. Ou seja, né, vou explicar com calma. Você fala assim, professor, geografia estuda o espaço geográfico. Falou porcaria nenhuma. Tem razão. Geografia estuda, né, o resultado das relações do ser humano com o meio. Então, toda vez que nós falarmos em geografia, você precisa entender o seguinte, é função do estudo de geografia as relações que nós temos com o meio. Quais relações? Isso é muito importante que você entenda. Essas relações aqui, ó, isso aqui, né, tá dizendo o seguinte, o ser humano, ele se apropria e modifica o espaço. Ok? Então, é disso que nós estamos falando. Não é dessa modificação que nós percebemos no espaço. Professor, não entenda esse negócio de modificação do espaço. É simples. Isso aqui não nasceu na natureza. Entendeu? Não existe uma árvore que sai lá uma cadeira. Não existe uma árvore que sai um jaleco, né? Eu vou lá, aqui eu vou colher meu jaleco para usar hoje. Não existe isso. Entendem? Então, existe uma série de modificações que são feitas no espaço. Por que essas modificações são feitas no espaço? Isso é importante. Por que o ser humano se apropria e modifica o espaço? Porque o ser humano tem aquela tal da... ou aquelas necessidades, né? Ou seja, o ser humano se apropria e modifica o espaço para atender às suas necessidades. Quais necessidades? Todas elas, né? Comer, dormir, se relacionar, se divertir, né? Sair, se comunicar, tudo isso são necessidades que nós temos todo o tempo. Né? E vestir, né? Cobrir, ainda bem que tem roupa, né? Porque seria muito estranho. Convenhamos, um cara, imagine eu. Então, tá, não imagine, melhor não, esquece que eu falei, deleta da sua cabeça, não imagina. Então, perceba o seguinte, nós temos uma série de necessidades, e essas necessidades, eu me apaixonei pela pessoa errada. Então vejam, essas diversas necessidades que nós temos, nós precisamos modificar o espaço todo o tempo, a gente usa a matéria-prima, a gente está todo o tempo retirando da natureza algum tipo de matéria-prima, algum tipo de substância para transformar num produto. Ok? Isso já cai por terra a ideia da indústria, né? Quer ver? Futuros universitários. Quando nasceu a indústria?
Século 17, século 18? 19? E agora? Tá, você está falando 1750. Século 18, né? Foi aí que nasceu a indústria? Lógico que não! Isso foi a Revolução Industrial. O que é indústria? Indústria é a transformação de matéria-prima num bem. O que é um bem? Algo que eu necessito para atender as minhas necessidades. No Neolítico, um cara pegou um pedaço de madeira e um pedaço de rocha, amarrou com cipó e fez uma machadinha e se defendeu dos animais. Se defendeu dos outros caras que queriam tomar o território dele. Isso já é atividade industrial. Já é transformação do espaço. Entendem? Então, essa... Por que eu falo isso, pessoal? Porque quando você vai escrever, aí a gente parte não necessariamente para geografia, mas quando você vai escrever redação, por exemplo, e aí a gente fala de modificações do espaço, de pegada humana, né, de pegada ambiental, você vai lá e começa a falar assim, não, vamos cortar as arvorezinhas, por quê? Porque Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. O cara olha, o cara tem vontade de queimar a sua redação. Porque os caras só escrevem bosta naquelas redações. Entende? Quando você pega e começa a dizer o seguinte, o ser humano não é, nossa, o ser humano é mau, né? O ser humano destrói a natureza. Para, velho, o ser humano não destrói a natureza, ele modifica a natureza. E de um ponto de vista ele acaba sendo destruída, né? Mas por que isso? Porque nós temos necessidades. E aí entra a ideia, né? Quando eu estou falando de como é que eu faço para equilibrar a necessidade humana, né, com modificação do espaço. Aí a gente tem o conceito, por exemplo, de desenvolvimento sustentável. Que aí começa a ficar interessante para você escrever. Né? E aí o cara, a tiazinha lá da redação olha e fala assim, essa pessoa tem alguma coisa para falar. Vou prestar atenção no que ela está falando e não nos erros gramaticais que ela tem. Entendeu a diferença? Então é essa a ideia. Né? Então, dentro dessa perspectiva, né, o curso de geografia em geral, ele trabalha com algumas correntes, né, que vai ser muito rápido aqui, é só para você entender, para você relembrar. Né? Então vejam, a geografia, ela começa, né, pensando de uma ideia muito mais fatídica. Professor, não entendi. Como assim fatídica? Né? Como assim? O que significa isso? A geografia, quando ela nasce, quando ela surge muito mais ligada, pessoal, à ideia do espaço natural. Como se fossem as ciências naturais. Isso, né, leva ao pensamento de alguns filósofos, ou melhor dizendo, os primeiros geógrafos, que nós chamamos então de Alexander von Humboldt e Carl Ritter, tá? Principalmente esse aqui então, né, o tal do Humboldt. Esse cara, então, né, é o início de toda a geografia que pensava o seguinte, nós ainda não vamos entender a transformação do espaço, nós não compreendemos ainda essa transformação do espaço. Então o que a gente vai estudar? O próprio espaço. Então a geografia, quando ela começa a surgir, quando ela começa a ser estudada lá nas primeiras, né, as primeiras universidades de geografia que vão surgir no século XIX, a ideia é o seguinte, vamos estudar espaço físico, ciências naturais. Então, né, lembro, ação e reação. Né? Toda ação tem uma reação, e é sempre isso, né? Eu vou lá, então, sei lá, dou usar uma situação simples. Eu solto um giz. Naturalmente ele vai cair no chão porque existe gravidade. Então essa é a ideia de ação e reação. Existe tudo um fato, né? Essa é a ideia que a gente vai perceber dentro da geografia, sempre pensando espaço natural. Só que o que acontece? Isso aqui, pessoal, começa a se perceber o seguinte, nem sempre a geografia ela vai seguir essas ideias aqui. Só deixa eu pegar para eu não perder o fio da meada aqui, né? Dentro dessa ideia das ciências naturais, né, se percebe o seguinte, alguns teóricos começam a usar a ideia física para justificar, né, o imperialismo sobre outras nações. Como assim? Né? Os alemães percebem o seguinte, eles estavam entrando numa ideia de tentar expandir os seus territórios. Aquela ideia é o seguinte, quanto mais territórios eu tenho, mais poder eu tenho. O expansionismo, a ideia do expansionismo. E aí então, né, os alemães vão usar essa ideia do espaço físico como preponderante para explicar por que uma nação pode dominar a outra. Foi claro o que eu falei? Muito bem. Isso vai surgir com um cara chamado Friedrich Hatzel. E esse cara aqui vai ser, então, o pai do determinismo ambiental.
Qual que é a ideia do determinismo ambiental? O ser humano é produto do meio em que ele vive. É isso, né? Então, se você nasceu nos trópicos, você é burro, você é preguiçoso e você merece ser dominado, você tem que ser dominado pelas nações mais poderosas. E os mais poderosos, os mais desenvolvidos, como os alemães, os europeus em geral, eles têm por dever civilizar, levar a civilização para esse povo dos trópicos. Entendem a lógica? Isso, pessoal, ficou muito, mas muito famoso. Isso justificou por que as nações iam dominar outros territórios. Né? Vocês percebem o seguinte, os portugueses chegam aqui e acham que não existe civilização, né? Vamos levar a civilização para o Brasil. Né? E aí mataram lá 1/3 dos índios, 2/3 dos índios brasileiros. Entende? Determinismo. Se bem que aí é outra situação, né? Portugal não era tão assim. Mas vejam, o determinismo ambiental parte da ideia de que o ser humano é produto do meio onde ele está. Isso aqui, inclusive, foi usado no determinismo social. Voltamos para a redação, né? Determinismo social e cultural. Como assim, professor? Se você nasceu na favela, você é burro e você é ladrão. Você é bandido. Você nasceu na favela. Você é produto do meio onde você vive. E não tem como, você vai crescer, vai ser bandido. Né? Assim como se você fizer ciências sociais, você vai ser maconheiro. Não tem outra coisa, né? Isso aí é real. Tá vendo que não é só psicologia, né? Então perceba o seguinte, determinismo, o ser humano é produto do meio onde ele vive, tá? Aí o que acontece? Se percebe o seguinte, muitas vezes você tinha o mesmo espaço físico, né, mesmo clima, mesmo relevo, né, mesma vegetação, só que se formavam povoados diferentes, pessoas, grupos étnicos, grupos sociais formavam espaços diferentes. Né? Se percebeu o seguinte, havia diferenças regionais. Mesmo tendo o mesmo espaço físico, mesmo tendo o mesmo espaço vegetal, hidrografia, clima sendo igual, mas grupos humanos formavam espaços diferentes, ou seja, tinha regiões diferentes. E aí então, um cara chamado Paul Vidal de Lablache, né, ele vai contrapor o determinismo ambiental e vai dizer o seguinte, olha, não é bem assim. Nós podemos perceber que os diversos grupos criam ambientes diferentes, ele chama isso de método regional. E o método regional, pessoal, vai dar origem aqui, então, só colocar aqui o nome dele, tá? Para não esquecer. Lablache, né? Vai dar origem a uma outra forma de você pensar o espaço. Não mais como determinismo, mas sim como possibilismo. Ok? Então perceba, qual a diferença do determinismo e do possibilismo? Determinismo, o ser humano é produto do meio. O possibilismo, o ser humano modifica o espaço. E aí agora a gente começa a falar de geografia moderna, um pouquinho mais moderna. É óbvio que isso aqui é geografia clássica, né? Mas aqui você já começa a falar, o ser humano se apropria e modifica o espaço para atender às suas necessidades. E no processo de modificação do espaço, o ser humano vai modificando também, ele vai criando formas diferentes, ele vai aprendendo coisas diferentes. Então, à medida que ele vai modificando o espaço, não é o espaço que modifica o ser humano, mas o ser humano modifica o espaço e nesse processo ele também aprende, ele também se desenvolve. Então, quanto mais difícil for o espaço, né, quanto mais o espaço impor barreiras, logicamente o ser humano vai se desenvolver melhor. Concordam? Vou dar um exemplo bem fácil para vocês. Se eu morasse próximo Moana, né? Sou Moana, né? Eu só sei essa parte da música. Ela morava numa ilha. Vocês concordam que saber navegar era uma necessidade que ela tinha? Sim? Eu preciso saber navegar? Daqui a um tempo vai precisar, né? O prefeito vai construir praia aqui, né? Você já sabe, né? Vai ter. Eu tô pensando já, podia alagar o Jardim Alvorada. Eu acho que tinha que ir no Jardim Alvorada, podia alagar e virar o mar ali, né? Sai, pobraiada dos infernos. Tem alguém do Jardim Alvorada aqui? Não, né? Vocês são ricos, diferente. Pobraiada, vai. Eu moro no Jardim Alvorada, tá? Bem claro pra isso. Matar todos os meus vizinhos. Tudo... Fica tranquilo, os que não são traficantes, são usuários, então não vai fazer muita diferença. Mas perceba o seguinte, como eles estão lá, como você está lá, se existe uma barreira física, se você vai transpor essa barreira física, você tem que aprender. E você ensina isso para as gerações futuras. Por isso, nesse processo de possibilismo, né, o ser humano também aprende. Então o Lablache falava, não é que
Os lugares mais difíceis tornam as pessoas mais inteligentes. Não é o espaço que faz isso, mas é o trabalho humano sobre o espaço que torna isso. Beleza? Aí, pessoal, nós vamos ter mais alguns pontos aí para se perceber, né? Que vai ser o seguinte, dentro aqui, né? A gente vai ter já na segunda metade, aliás, na primeira metade, já indo para a segunda metade, ali pós-Segunda Guerra Mundial, né? Indo para a segunda metade do século XX, vão surgir alguns outros métodos para se entender o mundo. Quais seriam esses? Né? Aqui não tem autor. Então, por exemplo, Hatzel, Lablache, aqui não tem. Tá? Então aqui a gente vai deixar aberto. Mas, né, se falava então de uma tal de geografia teorética. Quantitativa, pragmática. O que era isso? Se percebeu o seguinte, pós Segunda Guerra Mundial, os caras pegaram todos os artifícios que eles usavam para matar a gente, vão lá, vão matar, mata a gente, pei, pou, né? Tudo aquilo que eles usavam para matar as pessoas, passou a ser utilizado como bem de consumo. E também material hospitalar, médico hospitalar. Então vocês pensam o seguinte, isso é real. Tá? Testou muita coisa nos judeus, isso é um fato, isso é triste e honestamente quanto mais eu descubro quem que é o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. É um fato isso. O ser humano sabe ser podre. Menos você. Você é parceira, você é minha amiga. Né? Eu conheço a Bruna desde o 7º ano. Eu acho que um pouco antes, hein? Você é do 6º, será? Eu acho que sim. Sério? Foi antes do ensino médio. Foi, Bruna. Foi bem antes do ensino médio. Como eu tô velho, né, Flor? Você vê. Eu já fui uma flor na idade, mas eu tô velho mesmo. Voltando ao assunto, que agora eu perdi. Agora que eu pensei, eu perdi o meu raciocínio por causa da minha idade. Então veja, pós Segunda Guerra Mundial, né, se começa a utilizar um monte de recursos que eram utilizados para a guerra agora, como bem de consumo, como material médico hospitalar e tudo mais. Isso faz com que a população deixe de morrer. E é isso, a população deixou de morrer. Quando eu tive uma queda na mortalidade, eu tive então a explosão demográfica. Né? Inclusive ali, alguns chamam, né, daquela primeira geração dos baby boomers, né? E vejam, essa geração que começou a se multiplicar muito. E por conta disso, se começa a ter uma preocupação se os recursos vão dar. Porque está muita gente. E aí então a geografia teorética, ou chamada também de quantitativa, né? Ela simplesmente trabalhava com dados censitários. Levantar quantas pessoas tem, quanto tempo elas vivem, quantos são homens, quantos são mulheres, tipo o IBGE faz hoje. O IBGE nada mais é do que uma geografia quantitativa. Né? Quantos banheiros tem na sua casa, percebe as loucuras? Quantos aparelhos condicionadores de ar? Então isso é geografia quantitativa. Então se começa a fazer levantamentos censitários, levantamentos de dados. Isso aqui foi extremamente criticado. Foi uma época que o seu pai, o seu avô estudava para saber o seguinte, quais são as margens, aliás, quais são os rios, né, os afluentes da margem direita do Amazonas. Qual é a altura do Everest. Era simplesmente dado, sem a menor interpretação desses dados, que não faz sentido. Né? Se você vai estudar geografia, você vai ficar dando número, qualquer pessoa, desculpe, mas qualquer paspalho faz isso. Que número. Você vai lá e fala, tá aqui. Né? Agora, quando você entende aqueles números, aí faz diferença. Né? Aí alguém começa a prestar atenção no que você tem para falar. E é isso que acontece. Essa geografia teorética, ela é muito manca. Ela não serve. E aí, então, pós-década de 70, e perdoe, agora é uma hora que realmente a galera me xinga na sala de aula, e fique à vontade para fazer isso, né? Fique mesmo à vontade, porque, enfim, aquela geografia, né? Com base no marxismo, na dialética marxista, e esse é o fato, o marxismo foi de base para isso. Então, com o uso do marxismo, se passa então a desenvolver uma nova geografia. Né? Inclusive, a ideia é bem essa assim mesmo, por uma outra geografia, por uma nova geografia. Né? Porque isso aqui era a nova geografia, a geografia teorética era a nova geografia. Por quê? Século XX, né? Aí você começa a falar uma outra nova geografia, que ela passa a ser chamada de geografia crítica. E qual é a ideia da geografia crítica? Ela não estuda somente a relação homem com meio. Ela não estuda somente isso. Mas ela percebe o seguinte, que dentro do trabalho humano, dentro da modificação do espaço, existem vários conflitos que existem. E são esses conflitos que precisam ser estudados. Como assim, professor? Não entendi. Simples, conflito que existe entre patrão e proletariado.
Né? Então, no trabalho, no processo produtivo, o patrão tem um modus operandi e o proletariado tem outro modus operandi. Eles não são iguais no processo produtivo, na transformação do espaço. O proletariado produz um espaço diferente. Será que isso mesmo? Será que produz mesmo? Pode crer, eu gosto disso, mais calor humano. Né? Vamos chegando. Né? Chegou o fim de semana, todos querem diversão, só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro, São Paulo, Zona Sul, todo mundo à vontade, calor, céu azul, quero aproveitar o sol e convidar os camaradas para um basquetebol. Né? Você é rica, você não vai entender isso nunca. Isso é a galera da periferia. Entende? É isso. Né? E o que acontece? O rico, o empresário, ele vai produzir. Deixa eu ver, vamos para o Country Club? Vamos sentar. Gente do céu, eu comprei a cota do Country. Que coisa, vocês têm isso, entendeu? As pessoas sentam numa cadeira diária e passam a noite inteira sem fazer absolutamente porcaria nenhuma. Sério, as pessoas sentam no country. E eu fiz isso. Sentar. E vamos conversar. E lá na periferia tá... Os caras estão lá, os moleques estão andando com radinho de pilha na mão assim, né, com um pendrive local lá, com a bicicleta e fazendo, bota uma tampa de margarina. Isso é periferia, entende? Então perceba o seguinte, a periferia, eu moro na periferia, sei que é isso, né? Eu sempre que eu fui comprar cota do country, não faz o menor sentido, velho. Tipo assim, eu sou de uma família busca-pé, né? Eu não devia estar lá. Não era o meu lugar, era tipo Barrados do Baile. Mas perceba o seguinte, espaços diferentes, então não dava para você colocar todo mundo no mesmo bolo. Então a geografia crítica vai dizer o seguinte, né? O rico, ele produz um tipo de espaço, o pobre produz outro tipo de espaço, né? E inclusive esse conflito entre os dois gera, né, um espaço de luta, né? Eu tenho a luta do pobre com o rico, eu tenho do patrão com o empregado, eu tenho, que mais? Os conflitos que juntam, né, daqueles que têm os recursos que não têm os recursos, percebem? Né? Só para vocês entenderem uma situação, certa vez minha filha precisou fazer um trabalho sobre, bem rápido aqui porque por causa do tempo, tá? Sobre tipos de casa. E ela começou, casas são casas de alvenaria, casa de madeira, blá blá blá, oca, né? Oca ou maloca, blá blá blá. Eu falei, filha, vamos melhorar a sua redação? Ela falou, vamos. Eu falei, entra no carro. Aí o que nós fizemos? Fomos num bairro bem pobre de Maringá, vou falar o nome por questão de respeito, né? Fomos lá, andamos. Falei, olha tudo que você pode. Daí depois nós viemos aqui para o centro, fomos na zona 2 e andamos. Eu falei, agora me fala o que você viu. Ela falou assim, no último bairro que a gente foi, a iluminação é mais baixa. Falei, muito bem, porque as pessoas caminham no final da tarde, querem fazer tal, né? Querem fazer uma caminhadinha, levar o cachorro para passear, blá blá blá. O que mais? Calçada ecológica eu vi também. Muito bem observado, né? Então são bairros mais novos que já estão na nova legislação. Muito bem, o que mais você viu? O primeiro bairro era mais sujo, né? Falei, pois é, porque a coleta de lixo lá é uma vez por semana, no centro, lá na zona 2 é todo dia. Aí eu pergunto pra você, a riqueza e pobreza produzem espaços diferentes, sim ou não? Ela falou sim, então eu falei, então escreve sobre isso. Tirou 10, porque eu sou bom. Enfim, é isso. Então percebam, pessoal, a geografia crítica é o tipo de geografia hoje praticada, né? E quem é o principal autor? Milton Santos, que é brasileiro. Ou seja, a geografia praticada hoje que cai na UEM para vocês é a geografia de Milton Santos. Ou seja, a análise do espaço. Beleza? Espaço socialmente concebido, espaço socialmente criado. Beleza? Ficou claro aqui? Tranquilo? Né? Antigamente eu cantava isso aqui, né? Fazia assim, ó. Rapidão. Determinismo, o homem é produto do meio em que vive o determinar. Possibilismo, ser humano modifica o espaço. Quantitativa, também teorética, trabalha com gráficos, números e tabela. A geocrítica estuda a diferença do rico e o pobre. Fácil, né? Isso aí guarda na sua cabeça, que não vai ter problema nenhum. Das outras vezes a gente dançava, mas pressa. Dúvida? Tranquilo? Não? Beleza. Próximo. Espaço. Aqui fica mais fácil você entender, né? Vejam, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre espaço